Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha guiar o pastor Josué nessa pregação e que essa palavra, ó Pai, que hoje for ministrada seja profunda e transformadora a todos nós, incluindo a Ele, ó Pai. Todos nós precisamos, ó Pai, do supremo pão. Alimenta-nos, ó Pai, transforma-nos a partir dessa palavra que é tão poderosa, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha capacitar tanto ao Josué que irá pregar, quanto a nós que iremos ouvir, ó Pai. Capacite-nos a ouvir de maneira eficaz, ó Pai. E que sejamos a cada dia mais, ó Pai, semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em santidade, ó Pai, em submissão à Tua vontade, em humildade, mansidão, ó Pai, em serviço. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai. Livra-nos de nós mesmos, pois somos os nossos piores inimigos. Amém. Nós te agradecemos por esse momento, por esse privilégio e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro na primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler o capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Responda essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra digna de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor? Pai Santo, Deus bendito, quão maravilhoso Tu és, ó Pai. Quão grandioso, meu Deus. Por nos deixar instruções tão preciosas, ó Pai, por meio da Tua Santa Palavra. Diante da Tua Palavra estamos, ó Deus. Envia o Teu Santo Espírito aos nossos corações, para que possamos não somente ouvir, mas que essa palavra transforme-nos, ó Pai, do modo como ela é poderosa, meu Deus. Transforma-nos, ó Pai, para que possamos andar conforme o Teu querer, conforme o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. É pelos méritos dele que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, a mensagem de hoje tem o tema de homem, marido, pai e pastor. 4 coisas, hein? Quem é homem vai ver que vai acabar sendo marido um dia, pai, quem sabe, e pastor. Essa vai ser a primeira parte dessa pregação, porque conforme eu fui montando ela,
deu a perceber que não vai dar para terminar hoje. Mas a mensagem, irmãos, de hoje vai ser direcionada mais aos homens da igreja, aqueles que foram feitos homens por Deus, né? Aqueles que ainda estão em formação, aos menininhos, então prestem atenção, né? Os jovens, para aqueles que já são homens feitos, quer solteiros, quer casados, com filhos ou sem filhos, não importa. A mensagem de hoje é para vocês, amados irmãos. A mensagem é para nós, homens. Amém? Já as irmãs, eu peço que estejam atentas, né? Mostrem-se dispostas a sujeitarem-se à posição que o Senhor colocou cada uma de vocês como auxiliadoras. Compreendam que a posição, né, de seu marido ou de seu futuro marido para as solteiras é de grande responsabilidade diante do Senhor. Por isso estejam dispostas a quê? Auxiliar, né, aquelas que são casadas, o seu marido, exortando no exercício da sua função, que aqui vai ser exposto. Sendo assim, aos homens, diante do que será dito, eu recomendo aos irmãos o que está em 1 Coríntios 16, 13. Vamos abrir lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. Aos homens eu digo, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E às irmãs eu digo, versículo 14, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, amados, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós homens, já temos aprendido e nos deparado um pouquinho com os aspectos da função masculina que Deus determinou na sua palavra. Nós temos estudado sobre as santas responsabilidades que o Senhor depositou sobre nossos ombros como homens. O Senhor Deus nos criou com um propósito definido, servi-lo. Certo? Então todos nós, seres humanos, fomos criados com um propósito, servir ao Senhor. E isso está aqui, ó, nesse livro, da Fé Batista do Estandarte de Cristo. Já é uma propaganda, né? Porque lá naquela parte do Catecismo para Crianças e Pequeninos, de Henry Jesse, onde está falando na quarta pergunta, que vai falar justamente com que propósito que nós somos criados, com o propósito de servir a Deus. Então não há maneira mais apropriada para servir ao Senhor do que sujeitando-nos às suas determinações contidas na sua palavra. Então a função que Ele nos determinou, você cumprindo com essa função, é desse modo que você vai desempenhar fielmente a obrigação que Ele te concedeu. Então, para nós homens, como que é a melhor forma de servirmos ao Senhor? Cumprindo com aquilo que Ele determinou para nós. Para que nós possamos viver de acordo com aquilo, de acordo com a vontade dEle. O Senhor Deus já nos tem revelado que como homens, nós somos cabeça do nosso lar. Certo? No 1 Coríntios 11, 3 diz, quero entretanto que saibais ser o Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Então nós já sabemos qual é a nossa função. Nós somos cabeça, nós devemos ser cabeça da nossa família, da nossa casa. Ele nos tem mostrado isso através do estudo que nós mesmos estamos fazendo do livro do Estandarte de Cristo também. Né? O homem como sacerdote em seu lar. Que nós homens somos o que? Instruídos por Deus como sacerdotes. Nós somos sacerdotes no nosso lar. Nós devemos ser sacerdotes em nosso lar. Essa é a instrução de Deus para nós, homens. O Senhor nos concede uma obrigação, dentro da qual está embutido o quê? O direito de guiar a nossa família a Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é uma obrigação que, quando exercida, você vai ver que é um direito que Deus nos dá. Nos dá a nós, homens, esse direito de levar Cristo à nossa família. Cristo Jesus à nossa casa. E o maravilhoso em tudo isso, irmãos, é nós compreendermos que, se somos sacerdotes em nosso lar, também logo nossa casa constitui-se então no quê? Numa pequena igreja. Ou seja, o Senhor Jesus instituiu a família para que essa fosse consagrada num local de culto e adoração para a glória do seu santo nome.
e o benefício da igreja, o corpo de Cristo. Então a sua casa é uma igreja, ou deveria ser uma igreja. Seguindo essa linha interpretativa, então, é que nosso amado irmão Matthew Henry, em seu livro A Igreja do Lar, os irmãos que não conhecem, adquiram depois. A Igreja no Lar, é muito bom esse livro, né, da editora, da Andapef, da nossa irmã Inês Borges. É aqui que ele vai discorrer o quê? Sobre a realidade espiritual e eclesiástica da família cristã. Nossas famílias, nossas casas, elas têm que ser o quê? Uma igreja. E ele faz isso a partir de 1 Coríntios 16, 19, que diz: as igrejas da Ásia, Paulo está dizendo, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, amados irmãos, a nossa casa tem que ser uma igreja. Nós, como sacerdotes, devemos guiar a nossa casa como uma igreja. Isso corrobora, irmãos, com aquilo que concluímos em nossos estudos no segundo mandamento do Decálogo de Moisés, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículo 4, do qual nós acabamos interrompendo por causa da pandemia. Mas foi naquela ocasião que nós compreendemos que o verdadeiro culto de adoração ao Senhor nosso Deus inicia-se aonde? Em nossa casa, com o culto individual de cada um de nós, exercido pela devoção pessoal de cada membro da família e por um culto familiar. A devoção prática da família, que consiste na adoração decorrente do quê? Da reunião de todos os membros da família com o único propósito. Qual? Cultuar ao Senhor nosso Deus. Então, com tudo isso já em mente, irmãos, é a partir dessa concepção bíblica que agora a gente vai compreender o quê? A grandiosa missão que o homem tem à frente de seu lar. E a bendita submissão da mulher como auxiliadora. Todo homem, então, é um pastor. Percebam, todo menino, todo rapaz deve ser o quê? Evangelizado e treinado para um dia pastorear. Pastorear quem? Sua família. Todo homem cristão regenerado, que esteja casado com ou sem filhos, ele é um quê? Um pastor. Queira ele ou não. Entendam, é uma posição da qual Deus nos colocou. Quer você queira, quer não, essa é a sua posição. Quer você exerça ou não, essa é a sua obrigação. Agora, se esse treino, se tal homem foi treinado para tal, louvado seja o Senhor, nosso Deus. Agora, se, caso contrário, esse homem não tenha sido formado, não tenha sido preparado para ocupar essa função, querendo ou não, a função de pastor e de sacerdote é sua. Seja você preparado ou não. Se você não está preparado, prepare-se. Então, hoje, irmãos, a ideia é justamente mostrar isso. Que nós, homens, que não fomos preparados para isso, para sermos pastores no nosso lar, sacerdotes no nosso lar, nós devemos o quê? Nos preparar para tal. Essa é agora a nossa responsabilidade. E é com isso em mente que trataremos agora desse trecho bíblico que nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 4. A primeira epístola de Timóteo, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma breve contextualização. A epístola de Paulo a Timóteo é uma das cartas pastorais. Paulo está dando o quê? Orientações preciosas a Timóteo de como ser um pastor cuidadoso, que tenha cuidado da doutrina, que tenha cuidado de si mesmo e que tenha cuidado dos irmãos aos quais ele está pastoreando. Então, no capítulo anterior, Paulo havia dado o quê? Orientações a Timóteo a respeito das qualificações necessárias a quem aspira ao episcopado, ao diaconato, que foi 1 Timóteo capítulo 3, que vai falar que o homem tem que ser irrepreensível, o marido de uma só mulher, e nós já temos visto que essas são qualificações próprias do homem, não é só do pastor.
São qualificações próprias nossas, do homem à frente do seu lar. Paulo conclui então essas orientações no versículo 15 dizendo que, capítulo 3, versículo 15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Percebam, irmãos, o porquê dessa carta ser tão importante para nós, homens, para nós, maridos, para nós, pais, para que cada um de nós esteja bem ciente de como devemos proceder na casa de Deus, ou seja, no nosso lar, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós podemos aplicar esse versículo à nossa casa? Podemos aplicar esse versículo à nossa casa? Como devemos proceder no nosso lar? Nosso lar tem sido uma expressão da igreja de Cristo nessa terra? Irmãos, entendam, nossa igreja não vai ser nada se as famílias não estiverem estruturadas, se os homens não souberem assumir a sua posição. Nossa igreja ruirá. O que sustenta a igreja são as famílias. Famílias piedosas, igreja piedosa. Famílias estruturadas, igreja estruturada. Se você não tem família na igreja, acabou a igreja. Por isso da importância tão grande da família para nós hoje. Não só para a igreja, como para a sociedade. Essa sociedade está corrompida por quê? Porque as famílias foram destruídas. Por isso, irmãos, que eu optei por apresentar hoje, então, o 4º capítulo da primeira epístola de Timóteo, nessa tarde. Para quê? Para que nós tenhamos consciência da importância deste capítulo para a nossa vida como homens, maridos, pais, pastores, sacerdotes. Então a ideia, irmãos, é dividir esse capítulo em 3. Ele já está dividido, na realidade, em 3. Se nós pegarmos, abre 1 Timóteo capítulo 4, se nós pegarmos do versículo 1 ao 5, nós temos a primeira porção, que é que com a graça de Deus nós trataremos hoje. A segunda porção é do versículo 6 ao versículo 10. E a terceira porção vai do 11 ao 16. Eu acho que eu precisarei de 3 finais de semana para trazer esse assunto. Mas vamos nos ater hoje, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Primeiro ponto, irmãos, esse versículo então, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos falar o quê? Sobre a rejeição à religiosidade superficial. O que Paulo está orientando a Timóteo? Timóteo, rejeita a superficialidade religiosa. Rejeita a religião superficial. Ele está alertando a Timóteo quanto à apostasia que estava surgindo e sendo propagada dentro da onde? Da própria igreja. Então é ilusão nós acharmos que a igreja naquela época era uma igreja santa, pura, perfeita. Não. Heresia estava lá dentro. Homens estavam lá dentro. Desde que os homens estão dentro da igreja, a igreja tem problemas. Não quer uma igreja com problema? Não. Tira todo quanto é ser humano dentro dela. Aí você não vai ter problema. Se nós temos pessoas na igreja, nós teremos o quê? Problemas. Então no primeiro versículo ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quando Paulo fala sobre a apostasia da fé, ele está mostrando o quê? Que essa apostasia ocorreria nos últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos. Isso havia sido predito pelos profetas, quando ele diz, o Espírito afirma expressamente.
Ele está falando sobre os profetas que disseram, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, sobre a grande apostasia que viria. E como vem essa apostasia? Paulo começa a explicar. Mas antes disso, eu queria fazer uma observação. Quando nós lemos um trecho como esse, e parem para analisar o coração de vocês. Quando nós lemos, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, começa a pensar em quem? Nos outros. Ninguém pensa em si mesmo. Ninguém pega essa palavra e pensa em si mesmo. Então, quando nós lemos passagens como essa, nós temos a tendência de interpretá-las de duas maneiras erradas. A primeira, nós tendemos a pensar que Paulo estava orientando a Timóteo a combater heresias na igreja somente para preservar os irmãos daquela época. Então, Timóteo, cuidado. Tá vendo as heresias que estão vindo aí, ó? Cuidado, preserva aí as ovelhas da igreja. Quando nós lemos passagens como essa, né? Com Paulo orientando a Timóteo, é como se ele estivesse isentando a possibilidade de o próprio Timóteo ser enredado por essas heresias, ou ele mesmo ser autor de heresias. Ele mesmo criar heresias. Então nós não conseguimos ler essa porção imaginando que o apóstolo Paulo, preocupado com a possibilidade de o próprio Timóteo começar a ensinar heresias, provindas de seu próprio coração, destruísse a igreja. Então uma coisa que nós devemos ter em mente, Paulo está falando com quem? Com Timóteo. Timóteo é o quê? É um pastor. Sim, amém, mas é homem. Sujeito às mesmas paixões que nós. Então essa orientação de Paulo é, Timóteo, cuidado. Mais para frente, como nós lemos no capítulo, Paulo vai falar assim, cuida da doutrina e cuida de ti mesmo. Por quê? Paulo está mostrando para ele, Timóteo, você pode a qualquer momento ser enredado, cair. Então cuide. Cuida de você. Cuida da doutrina. Agora o segundo erro é que nós temos a propensão de associar porções como essa às pessoas e às situações que estão distantes de nós, fora de nós. Nós proferimos com a boca que somos totalmente depravados, mas nós não conseguimos admitir que corremos o risco de nós mesmos estar do outro lado da história. É por isso que o apóstolo Paulo sempre alerta Timóteo nesses termos. Abram comigo, 2 Timóteo. Abram lá, 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo diz a Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha aqui os últimos dias. Por que sobrevirão tempos difíceis? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E você fala, realmente, a palavra é verdade. Nós estamos nos últimos dias e os homens estão assim. Os políticos estão assim, as pessoas estão assim, a sociedade está assim. Só que por que a gente não olha para dentro de nós? Porque aqui vai falar o seguinte, ó, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desse, está escrito no versículo 5. Quando diz negando, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, está se referindo a quem? A pessoas que estão na igreja. São as pessoas da igreja que serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e toda essa lista. É uma lista, então, escrita para quem? Para nós. Para vocês, para mim. Percebam que nós sempre nos identificamos, irmãos, como os mocinhos da história. A gente nunca se identifica como bandido, como assassino, como criminoso, como ímpio, como herege. E quando se trata de pecados e associações a demônios, então, sempre procuramos aplicar esse versículo sempre a quem? A outros. Quem é o herege? Pastor fulano de tal.
Quem é o herege? Ciclano, Beltrano. Esquecemos que essas porções bíblicas foram escritas para quem? Para nós. Em Romanos 15, verso 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para nós, e tudo que foi escrito no Novo Testamento foi escrito para nós. Então, irmãos, nós não estamos isentos. Entendam isso. Percebam isso. Nós não estamos isentos das advertências que estão contidas na palavra do Senhor. Advertências, inclusive, de apostasia. Então, esse trecho da carta de Paulo a Timóteo, assim como muitos outros trechos, foram escritos para quê? Para que tenhamos cuidado com heresias e com os hereges provindos de fora da igreja. Maravilha. Mas também para que nós tenhamos cuidado com as heresias e os hereges que surgem de dentro da igreja. Amém. Mas para que também tenhamos cuidado conosco mesmo. De maneira que nós não nos tornemos esses hereges, conduzindo outros à perdição e à apostasia. Entendem? Vamos ver se a gente consegue ler a palavra do Senhor de uma forma diferente, colocando-nos nas possibilidades negativas também. Porque é impressionante, quando você abre lá Provérbios, a gente se identifica com o sábio, com o inteligente, com o prudente. Não é isso? Agora, quando se fala do nécio, o tolo, o insensato, não, esse é o outro. A gente sempre faz isso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele trata da apostasia da fé, afirmando que os tais estavam dentro da igreja e que possuíam influência sobre os demais irmãos. Esse é o cuidado que nós devemos ter, irmãos. Por isso trago esse assunto a quem? A nós, homens. Você tem a grande responsabilidade e influência como cabeça do seu lar. Tendo em vista que o seu lar é a igreja de Deus, sob a tua responsabilidade. São vocês, irmãos, que devem saber que a apostasia da fé, ela é oriunda primeiro da obediência. O que Paulo fala? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós somos seres obedientes, nós somos seres subservientes, somos seres submissos, nós somos servos. Afinal de contas, nós somos criados para quê? Para obedecer e para servir. Então o problema não está no fato de nós servirmos, mas o problema está no fato de a quem servirmos. O problema não está no fato de nós obedecermos, porque nós obedecemos. O problema está no fato de quem nós estamos obedecendo. Quando fala assim, nós somos desobedientes, desobediente às leis de Deus, mas nós somos totalmente obedientes e subservientes a nós mesmos, aos nossos desejos, aos nossos caprichos, ao nosso pecado. Então nós somos seres que servem, seres que obedecem. O problema está em quem? A quem você obedece? Eu acho impressionante, as nossas meninas, em casa, volta e meia acontece isso. Vão os primos lá em casa, você fala assim, para elas, não faça isso. Quando chega as crianças lá em casa, elas vão e fazem, desobedecem, de cima a baixo. E daqui a pouco você fica observando a brincadeira delas. Às vezes um primo fala assim, faz isso. Ela vai e faz. Faz aquilo, vai e faz. Faz aquilo, vai e faz. Na hora que os pais ordenam, não quer fazer. Mas na hora que outros ordenam aquilo que vai de acordo com sua vontade, vai e faz. Então a obediência faz parte de nós. Nós somos obedientes. Tem uma história, irmãos,
de um bode chamado Judas. Vou contar essa história rapidamente para vocês. Nos Estados Unidos, naquelas companhias de carne, que abatedouro, né? Abatiam os animais e vendiam as carnes. Isso há muito tempo atrás. Próximo ao rio, onde chegava a embarcação e era entregue aquele rebanho de ovelhas para o abate. O que acontece? Aquela companhia tinha um bode, que chamavam de bode Judas. Qual que era a função do bode? Ele era um bode bem cuidado, bem tratado, bonito. E a função do bode era ficar esperando chegar o carregamento das ovelhas. Quando chegava, o bode ia caminhando sozinho lá pro matadouro. O que as ovelhas faziam? Seguiam o bode até o abate. Todo dia aquele bode fazia isso. Todo dia. Chegavam as ovelhas, ele já sabia. Ele ia caminhando até o matadouro. Chegava lá, as ovelhas entravam todinhas pro abate, seguindo quem? O bode. Estima-se que esse bode, o bode Judas, tenha levado ao abate cerca de 4,5 milhões de ovelhas. Olha a situação. O bichinho era um Hitler, né? Mas isso é para mostrar para nós o quê? Que diferente de porco, diferente de vaca, diferente de qualquer outro animal, a ovelha, ela é obediente. Ela não conseguia perceber a diferença. Ela não conseguia notar que o bode não era da espécie dela. Mas por ser parecido com ela, ela seguia e ela ia embora. Então entendamos, irmãos, o problema não é sermos obedientes, o problema é a quem você é obediente. E aqui Paulo está mostrando para Timóteo justamente isso. Nos últimos tempos haverá o quê? Pessoas que obedecerão, vamos lá, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, elas entrariam de cabeça onde? Na apostasia. Percebam que a apostasia aqui relatada é proveniente do quê? Dessa obediência. Só que, irmãos, prestem atenção. Quando nós ouvimos falar de espíritos enganadores e ensino de demônio, nós já pensamos em algo místico, algo sobrenatural, mas não é. A gente pensa no seguinte, ó, essas pessoas, elas estavam obedecendo a quê? Pessoas possessas por espíritos de demônio. Não! Espíritos malignos, não. Obedeciam pessoas endemoniadas, não. Não é isso que está falando. Quando Paulo fala sobre obediência a espíritos enganadores e ensino de demônios, ele não está falando nada demais. Ele está só mostrando o quê? Que tanto os apóstolos Paulo como o apóstolo Tiago, eles tinham a plena noção de que todo conselho que não vem das Sagradas Escrituras e não estiver centrado em Cristo Jesus Senhor, ele provém do quê? De demônios. A gente tem a tendência de achar que as coisas são neutras. E nós estamos na neutralidade. E a partir da neutralidade nós temos o quê? Algo positivo que é Deus, algo negativo que são os demônios. Não! Entendam que quando se fala que nós nascemos em total depravação, nós estamos inseridos nessa atmosfera demoníaca, nessa atmosfera maligna. Nós estamos no lado negativo, no lado maligno. Então não existe o lado neutro, não existe o lado da qual você está isento. Não existe isso. Nós estamos de alguma forma envolvidos. E quando os conselhos não provêm das Sagradas Escrituras e não estão centralizados em Cristo, são conselhos demoníacos. Entendam isso, irmãos. Abram comigo em Tiago, capítulo 3, verso 13. Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 13.
Ele vai dizer: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre com mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Percebe, irmãos? O que Paulo está falando? O que Tiago está falando aqui? Ele está dizendo: se pelo contrário vocês têm no coração de vocês inveja amargurada e sentimento faccioso, o que é isso? Sentimentos próprios de quem? Do homem. Sentimentos próprios do seu coração, do meu coração. E Tiago fala que isso procede da onde? Procede da onde? Isso é terreno, é animal, é demoníaco. Conseguem compreender, irmãos? Ou seja, quando nós damos vazão à nossa carne, quando nós damos vazão à nossa natureza adâmica, nós estamos dando ouvido a quem? Ao nosso próprio coração. E passamos a obedecer a quem? Demônios. Demônios. A apostasia vem da onde, então? De você ouvir o seu próprio coração. Não é isso que o mundo fala? Ouça seu próprio coração. Ou seja, abre-se para demônios. Em Jeremias 17:9 nós lemos que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E em Marcos 7:21-23 nós temos o relato do Senhor Jesus, de que do nosso coração procedem as mais diversas atrocidades pecaminosas. E da onde vem isso? Demônios. Hoje existe um movimento de expulsar demônio aí no meio evangélico, como se o homem fosse o quê? Vítima de espíritos malignos. E aí sai exorcizando meio mundo aí para quê? Para que esses homens parem de agir como demônios. Não tem como. Não tem como. Alguém que não é regenerado vai agir como demônio. Por mais civilizado que seja, vai agir como demônio. Porque está seguindo os conselhos do seu próprio coração. Quando você obedece a si mesmo, ouvindo o seu próprio coração, você está o quê? Virando as costas para o Senhor Jesus Cristo, ignorando a sua palavra. Para quê? Para honrar e adorar e glorificar a quem? A você mesmo. Todo o risco a que estamos sujeitos provém do quê? Provém de quem? De nós mesmos. Então, quando se fala de apostasia, cuidado com a apostasia. Por quê? Porque ela vem de você. Ela vem de mim. Cuidado com a heresia. Por quê? Porque ela vem de você, ela vem de mim. Ela não vai vir de outro lugar. Ela provém do homem. Obedeça a si mesmo, sirva a si mesmo, e você estará servindo e obedecendo a quem? A demônios. Preparando-se para quê? Para apostatar da fé. Abram comigo em Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 30, perdão. Capítulo 30, verso 17. Deuteronômio 30, 17 diz: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. A situação, irmãos, é a mesma hoje. A gente pode não ter ídolos visíveis,
mas nós temos ídolos alimentados em nosso coração. O nosso coração precisa estar constantemente sendo o quê? Reformado. Constantemente sendo reformado. Nós vemos na história de Judá, reis que se desviaram dos caminhos do Senhor e caíram, se entregaram a quê? A idolatria. Reis que reconheceram o pecado de seus pais, se levantaram e fizeram uma reforma em Israel, fazendo o quê? Quebrando os ídolos. Qual é a reforma que nós precisamos? Reforma teológica? Não. Graças ao Senhor nós temos uma teologia bíblica. Mas a reforma da nossa igreja não pode parar no nome. Tem que estar constantemente onde? Em nosso coração. O Senhor agindo de nós e quebrando o quê? Os ídolos do nosso coração. Para que paremos de ouvir o quê? A nós mesmos. De servir a quem? A nós mesmos. Porque é só isso. É só isso que é o estopim, é o começo da apostasia. A gente fala de apostasia como se fosse, heresia como se fosse, ouça o seu coração. E você vai começar a perverter tudo. Vai começar a perverter a palavra de Deus, vai começar a perverter a forma de culto, tudo você vai começar a perverter, tudo. Quando a gente não se sujeita a Cristo, irmãos, e a palavra de Deus, a gente começa a perverter tudo. Quem corre esse risco? Todos nós. Há alguém que está isento? Não. Por isso que é falado que os irmãos de Bereia, eles eram o quê? Nobres. Porque eles ouviam a palavra que era proferida e consultavam na palavra do Senhor. Por quê? Porque eu estou sujeito a fazer o quê? Trazer heresia. Pastor Gessé está sujeito a trazer heresia. Qualquer um de nós está sujeito. Nós temos conversado de vez em quando lá com o William, sabendo o quê? Que nós estamos sujeitos a quê? O próprio William que começou a editora, com um propósito lá na frente, devido a muitos outros fatores, perdeu o propósito inicial. E se corromper. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Então é aqui, irmãos, que eu alerto os irmãos. Por que Paulo está falando isso para Timóteo? Porque Timóteo também estava sujeito à mesma situação, aos mesmos riscos. E por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Porque vocês, homens, estão sujeitos aos mesmos riscos. Por que nenhuma igreja fala? Por que nenhuma igreja traz a realidade de que cada lar é uma igreja? Porque com isso, os pastores perdem o controle do que está sendo ensinado. Então, hoje, a grande maioria dos pastores, nas mais diversas denominações, eles querem ter o quê? O controle daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo ensinado. Quando a gente dá autonomia para os homens educarem e guiarem os seus lares segundo a palavra do Senhor, você está dando autonomia. Para quê? Para cada um dos homens agirem de acordo com aquilo que o Senhor tem guiado. Por isso da importância de alertar cada um dos homens de que cada um de nós estamos sujeitos a cair. Estamos sujeitos, correndo riscos de entrar em heresias, de começar a falar coisas absurdas, de começar a tirar coisas da nossa ideia, da nossa cabeça, do nosso coração e conduzir a nossa família para a perdição e para a apostasia. Esse é um risco, mas é um risco da qual vale a pena. Porque se nós tivermos homens fiéis, agarrados na palavra do Senhor, tendo Cristo como alvo e sendo das suas vidas, meus irmãos, nós vamos experimentar o céu na terra, como igreja. Então, para que eu vou querer controlar alguma coisa? Como se o que está no meu controle resolvesse alguma coisa? Nada. Nada. A palavra de Deus dá autonomia a cada um de nós homens, cada um de vocês.
Cada um de vocês é responsável por sua casa. Cada um de vocês é responsável por evangelizar seus filhos, ou esposa, se for o caso. Cada um de vocês é responsável por pastorear e discipular a sua família. Esse é o grande risco que nós corremos, irmãos. De não percebermos que nosso coração é totalmente depravado e, consequentemente, nós nunca corremos para Cristo, conscientes da nossa própria miséria. Esse é o risco que nós corremos, de carregar toda a nossa família para a perdição, para a miséria, para a apostasia. Então, irmãos, agora a gente entra no segundo versículo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e quem tem cauterizada a própria consciência. Então, se o primeiro ponto que ele nos leva à apostasia é a obediência a quem? A espíritos enganadores e ensinos de demônios provindos do nosso próprio coração, o segundo ponto é o quê? É a apostasia, é a hipocrisia. O segundo ponto é a hipocrisia. Por quê? Olha que interessante. E ele vai falar a hipocrisia dos que têm a consciência cauterizada. O que é ter a consciência cauterizada? Cauterizada é causticada, queimada. Ela já se torna insensível. Então, pessoas cuja consciência está calejada, cauterizada, são pessoas que têm a consciência insensível. Essa consciência não responde mais. Essa consciência já não acusa mais. São pessoas cuja consciência estão o quê? Calejadas. A semelhança daquela pele que fica grossa devido ao quê? À fricção constante. Não é isso? Quando nós ficamos com mão de homem, porque você passa umas 2, 3 semanas na enxada, o que é isso? Pele tá o quê? Tá grossa. Aí você passa a mão assim, você não sente. De tão grossa que tá a pele. É o que acontece com a nossa consciência. Quando nós não damos ouvidos a ela. Pessoas cuja prática pecaminosa constante já não é mais condenada pela consciência. Por quê? Porque elas se tornaram insensíveis à violação constante da lei de Deus. Peca, a consciência, por meio do Espírito Santo, acusa, ele ignora. Peca, a consciência acusa, ele ignora. Daqui a pouco, aquilo que a consciência acusava como algo errado, passa a ser o quê? Normal. Passa a ser o quê? Natural. Passa a ser o quê? Comum. Você começa a praticar comumente aquilo. Acabou a consciência. É por isso que nós lemos em Efésios 4,17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam quem? Os gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem? Os gentios. Obscurecidos do que? De entendimento. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, a consciência cauterizada, a consciência causticada, é próprio de quem? Do gentio. É próprio de quem? Do incrédulo. Por quê? Porque ele está entregue a si mesmo. Só que aqui Paulo está mostrando para Timóteo o quê? Cuidado, Timóteo, que nos últimos tempos haverão pessoas, haverá uma apostasia da fé. Por parte de quem? De pessoas que vão dar ouvidos a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. E vão obedecer esses espíritos enganadores, esses ensinos de demônios. E não vai parar por aí, Timóteo. Também haverá o quê? Uma hipocrisia. Provinda do quê? De pessoas com a consciência cauterizada. De tanto essas pessoas ouvirem a demônios, ouvirem a si mesmas, atenderem aos desejos do seu coração,
O que acontece com essas pessoas? Cauterizou-se a consciência delas. Então a hipocrisia dos que têm a consciência cauterizada, como as do gentio é que Paulo está falando, que falam mentiras sem peso algum de consciência. A hipocrisia é a tentativa, irmãos, do iníquo, do ímpio, de mascarar o quê? A mentira, de modo que ela se torne o quê? Aceitável ao público. Então, quando a consciência já não acusa mais, referindo-se ao pecado, o que é mentira, então, passa a ser o quê? Verdade. Já viram aquelas pessoas que falam tanto mentira, que chegam ao ponto de acreditar na própria mentira? Esse é o tipo de pessoas. A partir daí, o que acontece? Como um típico hipócrita, o ímpio passa a anunciar o quê? A mentira como se ela fosse verdade. E ele luta para deixar essa mentira o quê? Palatável, agradável aos ouvidos de quem está escutando. O nosso Senhor Jesus diz em João 8,44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Jesus está falando isso para quem? Para os fariseus. E dizendo o que para os fariseus religiosos? Vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês ouvem os conselhos do diabo e querem satisfazer os conselhos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o que é a heresia? A heresia é um ensinamento, uma doutrina trazida por alguém que acredita naquilo. Alguém que já errou tanto, já pecou tanto, já se entregou tanto aos conselhos do próprio coração, que ele passou a acreditar na mentira. E ele traz a mentira como se fosse algo verdadeiro. E ele tenta te convencer de que aquilo é verdadeiro. Isso é heresia. Vocês percebem que todos nós estamos sujeitos a isso? Todos nós estamos sujeitos. Quando nós tiramos o foco de Cristo, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tiramos o foco da palavra do Senhor, nós nos tornamos o quê? Hereges. Porque você passa a ouvir o quê? O seu próprio coração. Você passa a querer satisfazer os desejos de quem? Do diabo. Você começa a criar conjecturas, mentiras. Começa a acreditar nelas e quer ainda seguidores para você. Isso que é heresia. Não é algo, não, é algo simples. É algo simples, que pode ser corriqueiro. Pode ser algo que você esteja fazendo hoje. Para não comprometer o seu pecado e a consciência que está te acusando. O que você faz? Você arruma brechas na palavra do Senhor para dar aquela desviada e falar, posso ficar aqui. Mas a consciência está te acusando. Eu posso ficar aqui. Vai esquecendo, vai deixando a consciência de lado. Até que você fala, posso ficar aqui. Aquilo se tornou o quê? Verdade para você. E ainda você sai lutando ainda para provar para os outros que aquilo é verdade. E eles podem confiar em você. Isso, irmãos, isso é heresia. Ela provém de obediência e ela resulta em quê? Em hipocrisia. Ela resulta em hipocrisia. Então, irmãos, percebam o grande risco que nós corremos. Como Paulo está dizendo para Timóteo, cuidado com aqueles que são hipócritas. Não seja você também um hipócrita. Não sejamos nós também hipócritas. Esse é o risco que nós corremos quando nós não odiamos o pecado. E quando nós não depositamos a nossa confiança exclusivamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, é aqui que corre o risco quando você passa a alimentar-se ou alimentar uma grande esperança em si mesmo, em sua carne, em seu eu, em seu modo
de compreender a realidade em sua consciência. E aí o que acontece? A acusação, a exortação do Espírito Santo já perde o efeito. Você cauteriza a sua consciência. Eis o risco que cada um de nós homens corremos. Nós, homens, corremos esse risco. Qual? O risco de mantermos uma relação tão íntima com o pecado que a nossa consciência já não mais nos acusa. E aí nós deixamos de lado aquele versículo de Efésios 4:30 que diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Você deixa de ouvir o Espírito Santo. Você apaga, vai apagando o Espírito Santo. Tem um versículo de Tessalonicenses que diz: não apagueis o Espírito. Se chegarmos ao ponto de não ouvirmos mais as exortações do Espírito Santo, dos irmãos, da igreja e da nossa consciência, nós chegaremos onde? Na apostasia. E nós carregaremos a nossa casa conosco. Então, meus irmãos, cuidado. Nós corremos esse risco. Nós todos estamos vulneráveis a isso. Versículo 3. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, irmãos, são esses tais, esses que obedecem ao seu próprio coração, esses hipócritas, que apesar de darem ouvidos a demônios e de terem sua consciência cauterizada pela prática pecaminosa, eles ainda querem fazer o quê? Manter uma capa religiosa. Esse é o problema. O problema do herege dentro da igreja não é que ele acredita na heresia. O problema do herege dentro da igreja é que ele quer se manter ainda numa posição de piedade e quer ser ouvido. São eles que passam a proibir o quê? Em sinal de austeridade religiosa e de falsa piedade, eles começam a proibir o que Deus nos concedeu, como sinal de sua bondade e de sua misericórdia, para que nós os pudéssemos usar de modo legítimo. Tudo que foi criado pelo Senhor nosso Deus, Ele nos concedeu. E foi por Ele instituído como casamento. Como o quê? Como providência, para que nós nos utilizássemos disso, usufruíssemos disso com o quê? Ações de graças. De modo a conceder o quê? Glória ao Senhor nosso Deus. Então isso é típico do religioso. Ele ouve o seu próprio coração, ele dá crédito aos demônios, ele esquece a palavra do Senhor, ele tira Cristo do centro, mas ele quer manter aquela capa de hipocrisia. E aí ele começa a criar situações para mostrar-se mais santo do que os demais. E aí ele começa a proibir coisas que são totalmente legítimas, dadas por Deus, como o casamento. Algo concedido pelo Senhor nosso Deus. O alimento. Algo dado para o Senhor para que nós possamos manter nosso corpo. De modo a quê? A estarmos saudáveis para proclamar o Evangelho da glória de Cristo. Então eles começam a proibir coisas legítimas. Tanto o casamento quanto a criação concedida para nós como alimento são meios da graça divina a nosso favor. Tudo isso nos foi dado para quê? Visando que nós possamos nos utilizar disso de modo que legítimo, de modo a glorificar a Deus no cotidiano da nossa vida cristã. É por isso que no versículo 4 nós lemos: pois tudo que Deus criou é o quê? Bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. E aí entra no versículo 5, por quê? Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É próprio do religioso hipócrita, que cultua a si mesmo e se fundamenta em quê? Em mentiras, praticar o que o Senhor Deus proibiu e proibir o que o Senhor Deus nos concedeu ou nos ordenou. É próprio do religioso hipócrita. Mas a nós cristãos, irmãos, a receita é, a nós nos é ordenado,
receba tudo das mãos do Senhor por meio da oração, com ações de graças, com corações gratos, sabendo que tudo deve ser santificado ao serviço do Senhor, nosso Deus. E aí nós vemos em 1 Coríntios 10:31, porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Mas percebamos, irmãos, toda heresia coloca o homem como alguém que é bom. Percebam isso. E em contrapartida, colocam o homem como que? Vítima de influências que corrompem, influências corruptas externas. Então, para esses religiosos hipócritas, quando os fatores de influências externos são evitados, a integridade humana ela é preservada. Se eu evito coisas externas, eu estou me preservando. E é contra isso, irmãos, esses falsos profetas, que Paulo já havia alertado os colossenses. Só que ouçam, isso é próprio de nós, é próprio do nosso coração. Quando você olha para o seu filho, já aconteceu isso comigo, e você fala o seguinte, mas se não fosse o fulaninho, ele não teria feito essa coisa errada. Você está falando o que com isso? Você está mostrando o que com isso? Que a praga do seu coração ainda não entendeu que a corrupção do seu filho provém do coração dele, e não da má influência com os outros. A má influência com os outros só vai alimentar algo que já está lá dentro. Quando nós falamos isso, nós não reconhecemos isso em nós. Em nós mesmos. Nós muitas vezes agimos como se nós fôssemos bons, e que se sofremos devido às circunstâncias à nossa volta. Sofremos devido aos estímulos externos. Não. Não é isso. Eles ajudam. Se for possível evitar, evite. Não é possível, reconheça, o pecado é seu. O pecado é seu. O pecado é seu. Se alguém te tirou você do sério, o pecado é seu. Se alguém te tirou a paciência, o pecado é seu. Se alguém despertou o sentimento lascivo no seu coração, o pecado é seu. O pecado não é do outro. O pecado sempre é nosso. Por isso que Paulo chega aos Colossenses. Abram comigo, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Colossenses 2, 20, 23, até 23 diz o seguinte: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Você pode começar a desenvolver um monte de métodos, de regras, de ritos, rotinas na sua vida. Não importa. Nada disso, se você não estiver fundamentado em Cristo e no novo nascimento, obrigado, filho, nada disso vai valer de nada. O problema está onde? No seu coração. Esse é o grande problema seu. É o seu próprio coração. Nada mais. Então, amados irmãos, eis aqui outro grande risco para nós, homens. O risco que nós temos de não ver a realidade do nosso coração depravado e, consequentemente, não irmos a Cristo, reconhecendo a nossa própria miséria. O risco que corremos de preocuparmos-nos estritamente com o quê? Com o comportamento religioso. Essa é a característica do religioso hipócrita. É aquela pessoa que faz
as suas atrocidades e fica olhando para ver se tem alguém observando ele. Se tem algum irmão olhando, se tem o pastor olhando. Quem é esse? É o religioso hipócrita, que treina atitudes aparentemente piedosas, mas que, em contrapartida, alimenta em seu coração corrupto e depravado e revoltoso ira contra Deus. Eis o risco que nós homens corremos, o risco do quê? De nos preocuparmos em apresentar para os outros uma família piedosa, uma família justa, uma família com os filhos educadinhos. Enquanto que o nosso particular, na nossa vida, em quatro parentes com a nossa família, nós vivemos no inferno. Esse é o risco, irmãos, de sermos hipócritas. Entenda que a hipocrisia não é um mero pecado. A hipocrisia, ela é resultado, ela é consequência de um coração que está indo para caminhos tortuosos. São sintomas. A hipocrisia é um sintoma. Ela não é o pecado em si. Ela é um sintoma de pecados piores, pecados perversos dentro do nosso coração, os quais nós estamos alimentando. E não queremos que os outros vejam a malignidade do nosso coração. A gente quer que as outras pessoas vejam a gente como piedosos, justos, santos. Então entenda, irmãos, hipocrisia. Analise seu coração. A hipocrisia é sintoma de um coração pervertido, um coração que está fazendo uso do Evangelho. Fazendo uso do Evangelho. Para quê? Para tirar proveito próprio. Esse é um problema gigantesco, irmãos. Então, conduza a sua família a Cristo. Esteja preocupado com sua esposa e seus filhos. Mostre a eles a corrupção do seu próprio coração, para que você não seja hipócrita. Ensine a eles a mostrar a corrupção do próprio coração deles, e levando-os ao arrependimento, à confissão de pecado. Irmãos, para a prática da religiosidade não é preciso ter fé, e sim só uma habilidade de se mostrar santo. Não precisa de fé para você ser hipócrita. E sinceramente, para mostrar que você é santo é fácil. É fácil, fácil, fácil. O problema é conviver. Então mostrar que eu sou santo para minha esposa, não consigo. Por quê? Come comigo todo dia. Dorme comigo. Não tem como. Então, para a religiosidade, para a hipocrisia, não é necessário fé. É só necessário o quê? Habilidade. Se você desenvolver a habilidade, você consegue fazer o quê? Simular. Simular uma vida piedosa. Então, irmãos, tratemos com o pecado no coração, de modo a sermos levados ao quê? Ao arrependimento, confissão de pecados e fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. Pois se nós negligenciarmos o anúncio do Evangelho à nossa esposa e aos nossos filhos, certamente carregaremos o quê? A nossa família conosco para a apostasia e para a perdição. Se a gente ficar dando valor à capa religiosa, a gente vai levar a nossa família para o inferno. Entende, irmãos? Esse é o grande problema. Então a lição para nós hoje é: homens, nunca perca de vista o fato de que você é o pior dos pecadores. Perceba que as tendências pecaminosas expostas por Paulo afloram, elas se afloram dentro de você. Elas surgem, elas brotam de dentro de você. Então nós, homens, percebam, nós somos o pior dos pecadores. Nós devemos ver essa realidade. Nós não podemos querer esconder essa realidade. Nem das nossas esposas, nem dos nossos filhos e nem dos nossos irmãos. Essa é a nossa situação. Perceba que as tendências pecaminosas que foram expostas por Paulo nesses 5 versículos,
elas brotam de nosso coração, elas estão dentro de nós. Quando se fala de herege, veja você como é um possível herege. Quando se fala de hipocrisia, veja você como um possível hipócrita. Quando se fala de dar ouvidos a demônios, veja você dando ouvidos a demônios. Não pensa nos outros, esquece os outros. Veja você. Você está predisposto a render obediência a quem? Ao seu próprio coração. Quantas vezes você tem ignorado as exortações do Espírito Santo que tem te alertado na sua mente, correndo o risco do quê? De apagá-lo e passar a ter uma consciência cauterizada pelo pecado. Quantas vezes você tem apagado o Espírito Santo dentro de você? Quantas vezes você tem entristecido o Espírito Santo? Se você está aqui nessa tarde, é por pura graça e misericórdia de Deus. Que tamanha propensão nós temos, irmãos, em desculpar os nossos próprios pecados e achar que nossas mazelas provêm de onde? Provém de fora. Essa é a tendência nossa. A gente tem uma tendência gigantesca do quê? De desculpar os nossos próprios pecados e achar que o problema está lá de fora. Que tamanha propensão ao nosso pecado, ao nosso ser, irmãos. Seus pecados provêm de seu próprio coração. São eles que te contaminam. Jesus fala isso. Mas quantas vezes a gente deseja ignorar essa realidade? A inclinação do seu coração é fazer o quê? Do cristianismo uma religião do quê? De obras. A propensão do nosso coração é pegar o evangelho e fazer do evangelho uma religião do quê? De obras. Algo exterior, algo que eu possa mostrar para de alguma maneira eu receber glória por minha santidade. Sustentada por quem? Pela minha hipocrisia. Irmão, se essa tem sido a sua prática, arrependa-se dos seus pecados, confesse ao Senhor. Peça perdão por cada um deles e creia na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, no Calvário. Volte-se para o Senhor porque Ele é rico em perdoar. Nós corremos um risco gigante de estarmos vivendo uma vida hipócrita, com a doutrina certa, na igreja certa, com a Bíblia na mão, com tudo a nosso favor, estarmos vivendo de que modo? De modo hipócrita, como fariseus. Certifique-se de que você não é um daqueles crentes característicos da carta aos Hebreus, capítulo 6. Aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram, se tornaram participantes, experimentaram as realidades espirituais, mas não foram o quê? Regenerados. Por isso que o autor de Hebreus afirma no capítulo 10, versículo 26. Abram comigo. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, se vivermos no pecado porque nós queremos, sabendo que é errado, se eu vivo por livre e espontânea vontade no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ele está falando assim, ó, se com 2 ou 3 testemunhas, aquele que quebrava a lei de Moisés era morto, imagina você, fazendo pouco do sangue da aliança de Cristo, permanecendo no pecado, fazendo de conta que o pecado é algo comum, algo normal, algo natural, e você continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Você está ultrajando o Espírito da graça. O que você acha que vai acontecer com você?
Agora ouçam, esses versículos foram escritos para nós, não foram escritos para a pessoa do mundo. Olha o que vai falar. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará quem? O ímpio? Não! O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, a gente tem que pedir graça e misericórdia ao Senhor, para que a gente consiga ver o peso dessa palavra. O Senhor está se apresentando como quem? Como vingador, alguém que vai retribuir. A quem? Aquele que se diz filho. Aquele que está na igreja. Aquele que se diz cristão. Mas que está vivendo como? Deliberadamente em pecado. Ele mostra que ele é o juiz. De quem? De nós. E aí fala, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Horrível coisa é para quem? Para nós. Então, irmãos, não vivamos deliberadamente em pecado, irmãos. Não faça isso pelo bem da tua alma. De quantas práticas pecaminosas você tem sido convencido pelo Espírito Santo? De quantas? Para quantos sentimentos pecaminosos, por exemplo, no seu coração, você tem sido alertado pelo Espírito Santo? A palavra do Senhor nos alerta em Efésios 4:30. E não entristeçar o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Em Isaías 63, de 9 a 10, diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, falando com respeito ao povo de Israel. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Está falando de quem? Do povo de Israel. Foram o quê? Salvos, trouxeram. Deus os trouxe, os conduziu em amor, em compaixão, os remiu, os conduziu pela antiguidade. Versículo 10 de Isaías 63. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Pelo que se lhes tornou o quê? Em inimigos. E ele mesmo pelejou contra eles. Vocês percebem, irmãos? Nós temos um problema muito grande no meio reformado, mas muito grande. E muito preocupante. Salvação é eterna e acabou. Toca a sua vida. Isso é horrível. Isso é horrível. Essas palavras são para nós. Como que essas palavras se encaixam dentro dessa concepção de que a salvação ela é eterna? Ela é eterna. Se você estiver em Cristo Jesus, ela é eterna. Por isso que a ordem é sempre o quê? Arrependa-se. O cristão é aquele que está constantemente arrependendo dos seus pecados. Porque isso mostra que ele está constantemente recorrendo a quem? A Cristo. Porque se ele não estiver constantemente recorrendo a Cristo, ele está fazendo o quê? Trazendo juízo sobre a sua cabeça. Está tomando caminhos de apostasia. Apostasia existe. E muitos de nós corremos o risco de hoje estar aqui e lá na frente estarmos aonde? No inferno. Por quê? Porque levamos uma vida hipócrita. Uma vida mentirosa. Por ouvirmos a quem? A palavra do Senhor? Ao Espírito Santo? Não. Por ouvirmos o nosso próprio coração. A espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Quantas vezes o Senhor já lhe despertou para a ira, para a raiva, para você perceber a cólera, a fúria, o ódio que brota do seu coração? Como algo que está errado e como algo que tem que ser confessado, como algo da qual você tem que se arrepender. Quantas vezes? E como que você tem reagido? Você tem o quê? Ignorado essas exortações? Ou você tem se arrependido e levado isso a Cristo
confessado os seus pecados e diante do Senhor, confiando na graça e na misericórdia dele. O que você tem feito diante desses pecados? O que você tem feito diante do pecado da preguiça, da apatia, da indolência, da morosidade, da inatividade, da omissão? Foi falado sobre isso semana passada com o pastor Gessé. Da inatividade. Nos tornamos inúteis. E o que você tem feito quando você percebe isso? O que você tem feito? Tem reagido de alguma forma? Ou tem ignorado? Ou tem tocado a vida? É só assim mesmo. O que você tem feito diante da preguiça? De não conseguir levantar da sua cama? Essa é a realidade, irmãos. Por quê? Porque quando você se depara com essas pequenas situações, é que você vai ver que você está ouvindo o quê? O seu coração. Não é algo, assombroso, algo assim assustador, algo assim mirabolante, algo da qual você vai falar assim, agora eu vou ouvir o meu coração. Não é isso. É nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. Você colocou o despertador para tocar. Porque você precisa o quê? Orar e ler a palavra do Senhor. O despertador toca. Você vai ouvir quem? Quem que você vai ouvir? O seu coração? Não, fica mais um pouquinho. Dorme mais um pouquinho. Estou cansado. Irmãos, é nas pequenas coisas. E a gente trata isso como se fosse algo assim normal. Algo banal. Não é, é pecado. Como que você tem reagido diante do despertar do Espírito Santo para sentimentos de ciúme, de inveja, de cobiça? Como você tem feito? Tem ignorado também? Tem deixado quieto? Eu sou assim mesmo. O que você tem feito diante dos sentimentos de lascívia, luxúria, impureza, impudicícia, devassidão que brotam no seu coração? Mais um pouquinho. É isso? Mais uma vez. Quantas vezes o Senhor tem despertado o seu coração para que você perceba a ganância no seu coração, a ambição no seu coração, a avareza, o amor ao dinheiro, a mesquinharia de não querer ajudar os irmãos, contribuir com a obra do Senhor, o amor ao conforto, amor à segurança financeira. O que você tem feito com isso? Tem vindo do seu coração e você tem feito o quê? Não, é isso mesmo, vou trabalhar mais, vou correr mais. É isso que você tem feito? Então, amados irmãos, é importantíssimo que nós comecemos a tratar o pecado como pecado. E tratar o pecado como pecado é nos arrepender, confessá-lo diante do Senhor e dos irmãos, se for o caso, e mudar. Por quê? Porque se você continuar ouvindo o seu coração, dando ouvido a demônios, e levando uma religiosidade hipócrita, mentirosa, tentando mostrar santidade na frente dos irmãos e levando a sua vida no inferno, você está sendo um quê? Um herege. E está caminhando para onde? Para a apostasia. Lembre-se, meu irmão, as obras da carne são conhecidas e elas são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni de que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E quanto a isso, vocês sabem a diferença de uma prática para cair em tentação. Quando a gente tem a prática de ignorar o pecado e falar assim, depois eu resolvo, você está praticando o pecado. É quando você dobra o joelho, se arrepende, confessa os pecados, que você coloca ele diante do Senhor. E aí você se coloca diante dele para um quebrantamento, para uma tratativa com o pecado. Então esse é o grande perigo da apostasia, irmãos.
nós temos a tendência de ler as passagens bíblicas e aplicá-las a quem? A outros. Nunca estamos dispostos a aplicá-las a nós mesmos. Não queremos admitir o quê? Que nós corremos o risco de estarmos obedecendo o nosso próprio coração. Nós não queremos admitir que nós estamos dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Nós não queremos aceitar que nós corremos o risco de ter cauterizado a nossa própria consciência devido às mentiras e preferimos o quê? Esconder por meio da hipocrisia. Não queremos reconhecer que corremos o risco de estar mantendo somente uma capa religiosa, fundamentada em práticas cristãs aceitáveis, enquanto o nosso coração se mantém onde? Em trevas. Mas, irmãos, pior do que isso, homens, é quando a gente percebe que a nossa esposa e nossos filhos são tão propensos a esta postura pecaminosa quanto nós. Saiba, irmão, que a sua esposa e seus filhos, de igual modo, são tão miseráveis quanto você. E eles têm as mesmas propensões que você. Então a nossa responsabilidade como homens é o quê? Mostrar a eles que eles são pecadores. E na dependência de sujeição do Espírito Santo, reconhecermos a nossa vulnerabilidade e agarrarmos-nos em Cristo Jesus. E levar a eles, nossa esposa e nossos filhos, a isso. Reconhecer a sua miséria e agarrarem-se a Cristo. Mostre a eles quem eles realmente são. Apresente a eles que nada há que eles façam de modo exterior que possa alterar a sua condição de miséria pecaminosa. Aponte Cristo para os seus filhos, para a sua esposa. Percebam que além de pastores, nós somos o quê? Missionários também. Além de pastores, nós somos missionários. A nossa missão é evangelizar os nossos filhos. Se nós negligenciarmos essa obrigação, nós estaremos o quê? Levando nossos filhos para onde? Para o inferno. Nós vamos ver isso mais para frente aqui em 2 Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 16, olha o que Paulo diz para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Esteja disposto a salvar a você mesmo. Como? Correndo para Cristo. E a salvar aqueles que te ouvem. Como? Apresentando a Cristo. Ou você vai continuar negando aquela voz do Espírito Santo na sua consciência, dizendo você está em pecado. Negando aquilo e se mantendo na prática pecaminosa. É isso? Aponte o Senhor Jesus para eles. Leve-os a ver que eles precisam de um médico para a cura de suas almas e que sem médico é Cristo. Que eles precisam de um Salvador que os salve dos seus pecados. Nossos filhos muitas vezes se mostram escravos do pecado. As rebeldias deles mostram que eles são escravos do pecado. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você olha para a rebeldia e fala, ele é assim mesmo. Pelo amor de Deus, irmãos. Você está deixando o seu filho entregue a ele mesmo. Você não está julgando o pecado nele. Você não está conduzindo ele a Cristo. Pregue o Evangelho para sua família. Apresente-os a Cristo Jesus em oração. Pois somente Ele pode salvá-los. E é dessa forma que a gente entra no 6º versículo que nós não vamos tratar hoje. Vamos tratar na semana que vem. Mas olha o que diz o 6º versículo. Expondo estas coisas aos irmãos e nós homens. Expondo essas coisas às nossas esposas e filhos. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Amém? Exponha isso, leve isso para a esposa e para os seus filhos. Você não é só homem, você também é marido, você também é pai. E agora você tem a consciência que você também é pastor, um evangelista, um sacerdote.
um missionário. Não é opção. Nós não temos opção. Nós, homens, não temos opção. Não é algo do tipo: o que você prefere? Você prefere ser pastor, um sacerdote, um missionário, um evangelista? Não! Nós somos. Nós somos. Você negar isso é você levar sua família para o inferno. Nós fomos comissionados. Ninguém perguntou para você, ninguém pediu currículo seu. Foi dada uma missão e essa missão tem que ser cumprida. Amém, irmãos? Se nós não estivermos fazendo isso, arrependamos-nos e passem a ler esses trechos da palavra do Senhor que fala sobre heresia, falsos profetas. Comece a ler isso para você. A possibilidade de você ser um falso profeta. De você ser um omisso. Ser um insensato. Ser um tolo. Ser um nécio. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Pai, nosso Deus, quão maravilhoso Tu és, meu Deus. Quão grandioso, ó Pai. Tu nos conheces, meu Deus, desde o nascimento, desde antes da fundação do mundo. Tu nos conheces porque Tu és quem nos criaste, ó Pai. A Ti louvamos, ó Pai, por esse momento de meditação na Tua palavra, Senhor. Abra os nossos olhos e faça-nos enxergar, ó Pai, que a depravação total, ela é algo real dentro do nosso coração. Ela é algo real dentro do coração de nossas esposas, de nossos filhos. Ela é algo real no coração de todo ser humano. Ajuda-nos, ó Pai, a percebermos, ó Deus, que não há possibilidade em nós de tratarmos com o pecado. Não há o que façamos que possa melhorar a nossa situação, a nossa condição. Não há o que façamos que possa melhorar, meu Deus, a condenação que está sobre nós, se nós não depositarmos a nossa fé e nossa confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos a ver, ó Pai, que Cristo Jesus é o centro da nossa vida hoje e sempre. Em todos os momentos da nossa vida, Pai, leve-nos a confessar os nossos pecados, leve-nos a nos arrepender, ó Pai, e nos voltar para Cristo. Não permita, ó Pai, que nós venhamos a dar ouvidos aos nossos corações, ao nosso coração insensato, ao nosso coração maligno e demoníaco, ó Pai. Mas que nós possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito nos guiando, Senhor. Guiando-nos, ó Pai, no caminho de luz, no caminho iluminado, Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Não permita, ó Deus, que venhamos, ó Pai, a alimentar pecados em nossos corações e a lutarmos para manter uma capa de hipocrisia, ó Pai, diante dos outros. Ó Senhor, que possamos viver na luz como Tu estás na luz. Que possamos, ó Pai, ter vidas abertas, vidas claras, vidas escancaradas à luz do Teu Santo Evangelho. Que as pessoas possam ver quem nós realmente somos. Que os nossos irmãos possam ver que nós somos pecadores, que necessitamos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai. Não permita que nós deixemos nossas esposas, nossos filhos entregues a si mesmos. Não permita, ó Pai, que nós deixemos nossos filhos entregues, ó Pai, à escravidão do pecado, de suas próprias vontades. Ó Senhor, sabemos que eles são guiados pelos seus próprios coraçõezinhos pecaminosos. Eles são guiados, ó Pai, muitas vezes por ensinos de demônios. Eles não querem muitas vezes ouvir as nossas correções, as nossas disciplinas, as nossas exortações, as nossas admoestações. Porque eles não foram regenerados, ó Pai. Mas se nós, ó Pai, fomos alcançados, se nós morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo Jesus, nosso Senhor, faça-nos, ó Pai, ouvir a voz do Teu Santo Espírito e recorrermos à Tua Santa Palavra e colocarmos a Cristo Jesus como centro de nossas vidas. Não permita que nós sejamos enganados por nós mesmos, Pai. Eu Te peço, meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, e que nós possamos dar ouvidos
a comunhão que Tu tem nos concedido no Espírito Santo, ouvindo a igreja, ouvindo os irmãos, que possamos nos exortar uns aos outros, Pai, a caminhar pela fé, a caminhar no Teu Santo Evangelho, para a honra e glória do Teu Santo Nome, confiar em Cristo Jesus, nosso Senhor, por toda a eternidade. Que eu Te peço, Pai. Amém.